Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje é uma pergunta, meus irmãos. Anote. Se você crê em Deus, por que tanto medo? É a palavra de hoje, é o tema, é o assunto. Amado irmão, você que está do outro lado, acompanhando essa mensagem, essa transmissão, anote você também essa pergunta, que é o nome da reunião de hoje. Se você crê em Deus, por que tanto medo? Se eu perguntar aqui, se você crê em Deus, todos vão me responder, creio. Creio sim, pastor. Se você crê como realmente você afirma, se você crê em Deus como realmente você fala, por que tanta insegurança? Por que tanto medo do amanhã? Amado irmão, você que me ouve também, essa palavra também é para ti, é para você. Se você crê tanto em Deus como você fala para as pessoas, como você pronunciou agora, eu creio, pastor. Por que você tem tanto medo do futuro? Medo de passar fome, medo de morrer? Por que tanto medo? O Evangelho diz em Romanos, coloca aqui capítulo 8, verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isto que diz o apóstolo Paulo? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Abençoados, para viver a vida espiritual, você precisa abrir o seu coração para a palavra de Deus e receber mesmo, e caminhar nela. Se você, por exemplo, tem tanto medo de morrer, é porque você não tem certeza se está salvo ou não. Você não tem certeza de uma vida espiritual garantida por Deus. Quem crê em Deus, diz a própria palavra, não perecerá, nem aqui e nem depois que sair desse corpo. E isso também está na Bíblia. João, por favor, coloca aqui no telão, João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, você crê, não pereça, mas tenha vida o quê? Eterna. E essa vida eterna já foi dada. O Senhor Jesus foi à cruz, Ele disse está consumado, sim, então a missão está cumprida, então você está justificado e salvo. Essa é a tua posição em Deus, um salvo, um justificado. Então, se você crê em Deus, por que tanto medo, meu Deus do céu? Por que tanta dúvida? Dificuldade de acreditar no ensino? Cadê a sua segurança? Cadê a sua confiança? Você tem um Deus que trabalha a seu favor? Tem essa também, através dos anjos. O lado sobrenatural de Deus está aí à sua disposição. Os anjos do Senhor, abençoado, estão do seu lado. Cadê a sua confiança? O profeta Isaías diz uma palavra linda, no capítulo 12, verso 2. Tenho confiança em Deus e nada temo. Eu recebo você também nessa glória. Eu confio em Deus e nada temo. Está aqui também, ó. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação, ou seja, o meu livramento constante diário. E também o mesmo Deus que em Cristo nos salvou. Deus está contigo, abençoado. A gente não pode se esquecer, detalhe importante, a gente não pode deixar de ter olhos de esperança para com Deus. A gente não pode esquecer, por causa dos acontecimentos que são muitos,
não é só pandemia, é família, é filho, é trabalho, é casa. Existem muitas complicações lá fora. A gente não pode se esquecer os grandes feitos de Deus que está na Bíblia. Se você crê, pergunto novamente, por que tanto medo? Medo de tanta coisa, medo de morrer, medo de não ter comida amanhã, medo de passar fome, medo de perder, medo de tanta coisa. Não se esqueça dos feitos do Senhor. O cego que voltou a enxergar, o paralítico que voltou a andar, José, um homem que foi humilhado pela família, pastor, é o meu caso, mas que foi exaltado por Deus, foi jogado num buraco, mas foi exaltado por Deus. A gente não pode se esquecer dos feitos do Senhor. Pastor, estou numa situação tão difícil, que é como se fosse a mulher estéril. Deus exaltou muitas mulheres também estéril, causa impossível, o caso de Ana, mas ela recorreu a Deus, e Deus a respondeu, porque aquele que crê não perece, abençoado. Então se você crê, por que tanto medo do futuro, do amanhã? Para viver a vida espiritual, todos nós, de fato e de verdade, você tem que ter uma atitude de abrir seu coração, abençoado, porque senão você vai estar como muitos aí, caminhando, mas com aquele esmorecimento na fé, caminhando, mas temendo o tempo todo, com medo o tempo todo de tantas coisas, e não falo só da pandemia, porque não existe só esse problema no mundo, não existe só uma doença no mundo, não existe só um problema no mundo, existem muitos outros na vida e no mundo, e a gente precisa crer realmente em Deus. Se a gente não crer, abençoado, a gente vai andar se arrastando pela vida. E que covardia da sua parte isso, com um Deus tão grande, com feitos tão lindos, um Deus que abriu o mar vermelho. A gente não pode ser como aquele povo que estava com Moisés, vendo o mar se abrindo, e depois ainda com incredulidade no coração. Isso precisa mudar dentro da gente, nos nossos dias. Tem tanta coisa na Bíblia aqui, tanta coisa maravilhosa. Tem pessoas que estão se esquecendo totalmente, e estão naufragando. Pessoas que estão com o coração cheio de preocupação, pessoas pensando em desistir de muitas coisas, não só de Deus, mas de seus projetos. Pessoas entrando em revolta. Para que ser tão certinho nessa vida? Se aquele que é bandido, safado, fofoqueiro, ordinário, caloteiro, está se dando bem. Cuidado com essa carne, abençoado. Ela também te leva ao desvio de conduta, como também um pensamento ruim, outras carnes também. Nós temos um corpo que está ali, ó. Ele recebe muita coisa. Olha aí, ó. É caloteira. Pega emprestado, não paga para ninguém até hoje. Ela deve 1.000 para um, 500 para outro, 350 para um e 75 para mim. Não pagou até hoje. E está se dando bem? Esse outro no trabalho rouba dentro da empresa, porque eu já peguei. Eu não vou falar nada. Eu espero que o patrão esteja vendo. E está se dando bem. Abençoado. Parece que está se dando bem. Mas se você observar na Bíblia, todos que estão na carne, que estão nas trevas, perecerão, vai se dar mal. A Bíblia diz que pessoas assim vão se dar mal. Quando uma pessoa está nova na fé, congregando aqui, quando eu falo uma coisa dessa, ela leva para o lado da ignorância. Você viu ele desejando o meu mal? Não, é que a Bíblia diz que certamente isso acabará mal. Salmo 37. Se você dá ocasião à carne, lugar à carne, você vai se dar mal. Então, voltando às considerações da palavra, do que eu estou dizendo aqui, abençoado, você tem anjos, o lado sobrenatural ao seu favor. Então, se você crê, por que tanto medo, meu Deus? E durante toda a ministração dessa reunião, o transcorrer dela, eu vou estar trazendo a pergunta: se você crê, por que tanto medo? Por que tanto medo, abençoado? Anula esse medo. Assim como os anjos serviram ao Senhor Jesus, eles estão aí também para nos servir. Você acha que eu estou aqui, de pé, com essas portas abertas, porque eu sou forte, porque eu tenho força? É uma coisa de mim? Não. Eu estou aqui
vivos sobre a terra, graças a Deus, essas portas estão abertas, porque tem uma ministração angelical, tem um mover de Deus aqui ao nosso favor, abençoados. Deus está comigo, está com você, mas é necessário que você abra o seu coração para viver as coisas espirituais, porque senão hoje vai ser mais uma reunião na sua vida, como outras tantas, que a gente ouve e continua com o coração mau lá fora, o coração incrédulo lá fora. Não, teu coração precisa mudar lá fora também, em o nome do Senhor Jesus. Jesus foi servido pelos anjos, volta às considerações disso, porque é muito importante, eles também estão aí para te servir. Hebreus 1,14, coloca aqui por favor, Hebreus 1,14, aqui no telão, vamos acompanhar aqui no telão, para remir o tempo. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar o quê? A salvação. Quem são os herdeiros da salvação eterna aqui? Somos nós. Deus enviou anjos para ministrar em favor de quem? De todos nós, abençoados. Tem anjos que guardam você, em nome de Jesus. Eu recebo você crendo, e mais, tendo coragem de defender as verdades de Deus. Daqui a pouco eu vou mostrar os anjos servindo a Jesus. Eu mostrei que tem anjos para te servir, mas os anjos serviam a Jesus, como também estão prontos para nos servir. Mas quero que você pense também em defender as verdades de Deus. Não tenha medo de defender as verdades de Deus, por medo de perseguição, não, por medo de ser rejeitado, não, abençoado. Eu não vou falar do Evangelho, não vou falar de Deus para ninguém, para que as pessoas não comecem a me olhar, com aquele olhar, sabe, diferente, pastor. Eu não quero que as pessoas comecem a rir de mim, eu não quero que as pessoas se afastem de mim. Espera aí, abençoado, tu tem vergonha de Deus, é? Tu tem vergonha de Deus? Pastor, não posso contrariar meu filho. Entenda em nome do sangue de Jesus. Olha, com o sangue de Jesus, como você costuma dizer, e outras coisas mais, segundo a Bíblia, você não pode ter vergonha de Deus. Medo de contrariar alguém. Se é Deus que te sustenta, abençoado, sobre a terra, quem te sustenta sobre a terra é Deus. Tem sido Ele que tem mantido você vivo sobre a terra. Tem sido Ele que tem te livrado de tantas coisas, te ajudado, te honrado nas tuas finanças, que tem te prosperado. Tem sido Ele tudo na tua vida, abençoado. E você preocupado, eu não posso contrariar o fulano. Não posso, pastor. Que isso, abençoado? Você está com vergonha de Deus? Com medo de quê? Você tem anjos a seu favor, abençoado. Nós temos que defender também o que crê, as verdades de Deus. Falar, mas as pessoas, elas estão tão incrédulas. Essa coisa de pandemia lá fora, pastor, eu fico até assim, com receio de falar de Deus. Nós temos que falar de Deus, abençoados. É Ele a solução para o mundo, Ele é a solução para a vida. Ele diz, eu dou vida, respiração e tudo mais. Ele é o Deus dos impossíveis. E olha o que diz no Evangelho. São coisas maravilhosas. Coloca aqui no telão, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8 e verso 9. Olha só. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de quem? Do pastor Sandro? Do pastor Sandro? Não. E nem do encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de quem? De Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos o quê? Eternos. Já estava na soberania de Deus, nos planos de Deus. Eu vou salvar através do meu Filho amado, do primogênito, o primeiro da criação, filho, os demais. E Ele salvou. Diga, missão cumprida. Porque está aqui falando que salvou, então a missão foi cumprida. Receba, você é um salvo.
Então, se você crê, por que você tem tanto medo da morte, abençoado? Percebo você se apegando a Deus com amor, porque Ele diz que os que se apegam com amor terão mais dias de vida. Ele diz que dá longevidade, Salmo 91. Você precisa abrir o seu coração para as coisas espirituais. Longevidade, abençoado, você vai viver muito mais, eu recebo. Agora, voltando às considerações, que você tem anjos, e que Jesus foi servido por anjos também, e os mesmos estão para te servir. Veja o que diz aqui, Mateus, capítulo 4, verso 11. Coloca aqui no telão, Mateus 4, 11. Com isto o deixou o diabo, a tentação do deserto. Em casa você lê o capítulo todo. E eis que vieram o quê? Anjos e o serviram. Está vendo? Você tem o lado sobrenatural de Deus à sua disposição também. Tem mais aqui em Mateus, capítulo 26, versos 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, Jesus falando, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Isso significa milhares e milhares em favor dele. Isso nos ensina que numa situação de perigo, nós temos o céu ao nosso favor, os serviços de anjos ao teu favor, abençoado. Então você não pode ter medo, dúvida. Você tem a soberania de Deus ao seu favor. E mais, tenha sabedoria no seu pedir. Peça o serviço de anjos, mas com pureza no coração. O seu pedido a Deus não pode ser com um coração irado, raivoso. Deus não ouve pedido, oração de vingança. Eu recebo que essa pessoa se dê mal, que ela sofra, que ela adoeça, que ela perca o emprego. Olha, eu vou ver essa pessoa ainda na miséria, lá embaixo, passando fome, eu lá em cima, e ainda tremo a mãozinha. Eu vou estar lá em cima, pastor. Eu tenho fé em Deus, no nosso Senhor Jesus. Ainda tremo a mãozinha. Ela vai estar lá embaixo e eu lá em cima. Deus nunca vai te atender, porque Ele não recomenda isso. Os anjos não ministram em favor de uma pessoa com esse pensamento, com essa oração, porque a raiva não é um sentimento divino, é um sentimento da carne, e os anjos são obedientes à vontade de quem? De Deus. Se você tem um sentimento carnal, os anjos não vão te servir. Se você é uma pessoa fria, os anjos não vão te servir. Você que, por exemplo, olha para as pessoas como se elas fossem nada. É um nada para mim. Esse também é um nada. Eu tenho casa boa, miserável. Eu tenho aposentadoria, peste. Você também, idiota. Eu tenho o carro. Tem gente que olha assim, sabe? É um nada aquele ali. O pastor da tua igreja também é um nada. Sou um abençoado. Você também que está dizendo que eu não sou nada. Somos pedras vivas. Isso é frieza, isso é ressentimento. Eu tenho alimento na mesa. Eu tenho o meu arroz, o meu feijão. Se você não tem, problema seu. Isso é frieza, isso é ressentimento. É amor frio dentro de você, abençoado. Eu tenho prosperidade. Tenho mesmo. Se a igreja lá não tem, problema do pastor. Aí você já sabe o que vem depois, né? Manda ele fazer isso, manda ele fazer aquilo, bababá, porque ele é isso e aquilo. Problema dele. Mas isso não acontece só no coração de quem é incrédulo, não. De quem não está em contato com a palavra de Deus, não. O nosso coração pode ser frio, pode se esfriar, estando dentro da igreja, no seio da igreja, porque o livro do Apocalipse exorta a igreja, nesse sentido, a voltar ao primeiro amor. Então aquele que está em contato com a palavra, pode ter o amor esfriado, o amor pode se esfriar na pessoa,
se ela não cuida, se ela não vigia, o amor pode se esfriar em você, abençoado. Ao ponto de você estar bem, você está próspero, a igreja está sem prosperidade? Problema do pastor. Só sei que eu estou bem, tenho feijão e arroz na mesa. Isso é frieza. E a frieza é irmã. É o carrapato do ressentimento. Agora vamos aqui, eu quero que você abra junto comigo Provérbios 6,16. Olha o que o nosso Deus, na sua soberania, fala, Deus falando, é mandamento, é palavra de Deus, é regra de Deus, é conselho de Deus, que um coração assim não agrada a Ele. E se porventura você tem um sentimento assim, os anjos não vão te servir, você pode pedir o que for. Você pode pedir aqui, Senhor me ajuda, Senhor faz isso por mim, mas se lá fora o seu coração é mau, abençoado, não vai ter serviço angelical ao seu favor. Porque esse coração mau, essa raiva não é um sentimento divino, não é um sentimento espiritual. Então, você vai pedir, e você não vai ter bênçãos retidas. Aquilo que você quer ficar retido. Eu já preguei aqui sobre bênçãos retidas. Tem muitas pessoas que as bênçãos estão retidas por causa do coração perverso. Ela não passa para um estágio melhor na vida. É sempre aquela situação. Ela está sempre presa a situações dessa vida. Perturbações, doenças, uma dor que não sai, um incômodo, sabe? Uma coisa nela. Ela anda sem paz. É uma pessoa muito sofrida por dentro, muito perturbada por dentro. Porque precisa dessa saúde, dessa cura no coração. E não é a idade que muda. Quando o fulano tiver com 80 anos, pastor, vai ser uma pessoa tão boa. Tem muita gente com 80, 85, 90, não sei quanto mais, e tem um coração tão ruim, tão mal sobre a terra, porque ainda não teve um contato com as coisas do alto, com o pão da vida que é Jesus. Idade não significa mudança, abençoado. Jesus falou, conhecereis a verdade, e ela sim vos libertará. Não é a idade que liberta ninguém, é o conhecimento aí dentro de você, conscientizando você do perdão. Tem muitas pessoas que têm conhecimento do reino de Deus, das coisas de Deus. Outros que pensam ter, né? Porque tem gente que pensa que tem, já sabe tudo da Bíblia. Não, eu sei, mas não tem perdão, não tem amor. Tem uns que dizem que conhece muito, ou pensa ter, mas não tem perdão. Os anjos também não vão ministrar a seu favor. A situação é a mesma. Se o coração é mau, se o sentimento não é espiritual, não é divino, os anjos não vão ministrar. Provérbios 6:16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, vai vendo, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para onde? Para o mal. Ao desejo que aquela pessoa, sabe, que dê tudo errado para ela. Eu vou estar lá em cima, e a miséria, ela vai estar na miséria. Sei não, hein? Tudo que se faz para cá, volta para lá. Pensa aí. Testemunha falsa que profere o quê? Mentiras. E o que semeia o quê? Contendas entre irmãos. Aquela pessoa que, ao invés de juntar na família, ela espalha. Tem pessoas que dentro do seu próprio lar é uma erva daninha. É uma erva daninha, abençoados de Deus. Tem mais, Efésios, coloca aqui também no telão e abra a sua Bíblia, capítulo 4, verso 30. Efésios 4:30.
Olha só quão importante essa palavra aqui em Efésios capítulo 4, a partir do verso 31. 4:31. Longe de vós, é perto ou longe? O que é que você entende de longe, abençoado? Eu não recebo, pastor. Peço a Deus que Ele tire do meu coração, afaste para bem longe de mim essa raiva, essa mágoa. É isso. Em nome de Jesus. Longe, abençoado. É você não querer mais isso dentro de você. E você pedir a Deus. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo vos perdoou. Você recebe essa palavra, abençoado? Então, há de se ter um coração que limpo do ressentimento, para que Deus, através dos anjos, lhe conceda o quê? Aquilo que você precisa. Pastor, e como que eu consigo ter esse coração limpo? Como que você toma posse? Congregando. É congregando que eu consigo ter o coração limpo, meditando na palavra, louvando ao seu Deus abençoado, orando, na comunhão, conversando com o seu Pai. O seu coração vai sendo curado, e a chama do amor de Deus vai tomando conta de todo o seu ser. É assim que a gente consegue limpar o nosso coração. Como que eu consigo limpar esse coração, pastor? Como? Se mantendo na caminhada que você está fazendo hoje. Você saiu de casa e veio congregar para alimentar o Espírito. Se mantenha nessa caminhada, abençoado. E é uma coisa natural, não é forçada, porque o fruto não nasce. O agricultor não fica, vai ter que dar abacate, vai ter que dar jaca, vai ter que dar batata. Não, é cebola. Não. O fruto, ele nasce naturalmente, abençoado. Você planta, e no devido tempo, diz Deus, vem o fruto, e ele permanece. Agora, só que o Salmo 1, verso 3 diz que eu e você temos que estar sempre junto à corrente de águas. É sempre ali meditando, abençoado. Tendo prazer em ouvir as mensagens. Eu vou colocar uma mensagem, vou colocar um CD, eu vou alimentar meu espírito. Porque senão eu vou naufragar. Eu vou começar a ficar preocupado demais, desesperado demais, negativo demais. Eu vou começar a ter muita raiva dessa pessoa. Enfim, é meditando, é em comunhão com o papai. É necessário essa manutenção para ser feliz. Não é assim não, eu compro um bem material e eu vou ser feliz para o resto da vida. Não vai não. É felicidade momentânea, qualquer bem material. Agora, uma felicidade que permanece é quando a gente está junto às águas. A gente começa a andar sobre a terra como Jesus. E a gente começa a profetizar como Ele, a falar como Ele. Tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Sou mais que vencedor. Nesse mundo, a gente vai ter disso e daquilo mesmo. Mas Deus é comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém. Abençoado, ou tu crê em Deus, ou tu não crê em Deus. Se você crê em Deus, por que tanto medo? Os anjos, Hebreus 1,14, os anjos ministraram em favor de Jesus e também ao seu favor, receba. Estão te perseguindo, a proteção divina é contigo, o Senhor é com você. A pessoa falou para mim, pastor, que vai aprontar. Fica você sem aprontar nada. Mas, pastor, entenda, aquela pessoa está tramando contra mim. Fica você na sua sem tramar nada, abençoado. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Fica você sem tramar nada, reina em vida. Mas a pessoa me destruiu, pastor. Você está mentindo. Quem está vivo aqui reinando em vida? Diga amém. Então como que você está destruído se você falou agora amém? Você não está destruído.
destruído. Isso é uma palavra mal colocada por você no seu cotidiano. Eu estou destruída, estou destruído. Eles me destruíram. Não destruiu você, você está vivo. Se você tivesse destruído, você não teria falado amém, você não estaria aqui, você estaria morto. Você está de pé, abençoado, você está vivo, você não está destruído. Isso são palavras negativas, mal colocadas por você. Eu te declaro reinando em vida. Então, se você orar a Deus, para você ter resposta, o seu coração não pode ser mau. Porque se for mal, além de você não ser respondido, você vai se dar mal também. Ai, pastor, agora eu quero ver na Bíblia. Salmo 37, versos 7 e 8. Coloca aqui. Vamos ler? Abra a sua Bíblia também. Eu vou ler aqui com você. Olha que lindo isso aqui. Amados, você que me acompanha do outro lado, você é uma pedra viva, um bem-aventurado. Você que nos encontrou, que nos achou. É vontade de Deus. Vontade de Deus também que você esteja aqui. Porque tem pessoas, meus irmãos, que há muito tempo está me acompanhando pela internet. Eu recebo você tendo perseverança de estar aqui junto com os demais, em nome de Jesus, porque isto te é possível. Amém. Eu recebo você tendo determinação, perseverança na sua vida, de congregar de perto. É muito melhor você participar de um culto presencial, porque nem tudo vai no vídeo, porque tem um momento da oração, tem um momento do louvor, o momento que a gente vê o outro e recebe a declaração e faz a declaração do irmão que está vivendo na mesma fé que a gente. Então, eu convido você do outro lado a estar congregando também, em nome de Jesus. E a palavra aqui em Salmos 37, a partir do verso 7 diz assim: descansa no Senhor e espera o quê? Nele. Nos ensinando que Deus, no seu tempo, vai trazer o que você precisa. Amém? Amados, eleitos de Deus, quando você faz a sua oração, essa oração já está no mundo espiritual. Ela já está acontecendo no mundo espiritual. Os anjos já receberam o seu pedido. Então você que crê, tenha olhos de confiança, olhos de segurança, olhos de esperança, que logo logo vai se materializar isso que você pediu. A resposta dessa causa, em nome de Jesus, já está no mundo espiritual abençoado, acontecendo. Diga eu recebo. E é só questão de tempo. Atenção, amados. É só questão de tempo para você ver as coisas. E a gente vai vendo com o passar do tempo, olha, graças a Deus aquilo se resolveu, aquilo também já está se acertando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque já está no mundo espiritual a coisa. Seu pedido, a sua oração, os anjos já ouviram, estão ministrando. Receba. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Fulano é tão ruim e está se dando bem, é vingativo, é isso. Eu vou ser certinho para quê? Não vai nessa não, hein? Abre teu olho. Abre teu olho. Verso 8. Deixa a ira. Quem que está falando isso para a gente? Deus. Abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará o quê? Mal. Acabará mal para quem? Para quem está com a ira e a raiva no coração. Está vendo, abençoado? Então, às vezes a pessoa está aqui nova na fé e ela não entende certas coisas que a gente fala, mas se ela congregasse um pouco mais, ela ia ter maturidade. Está vendo? Mais uma vez desejou o meu mal. Pastor não deseja mal de ninguém. É que a gente vai pregando e a gente vai lembrando das passagens bíblicas. E se a pessoa perseverasse um pouco mais, ela ia entender que aquilo está na Bíblia. Eu falei agora há pouco, olha, se você não limpar o seu coração, os anjos não vão ministrar. E mais, você vai se dar mal. Se eu não mostrasse na Bíblia, você poderia dizer depois, você viu? Que coisa absurda, o pastor falou que eu vou me dar mal. Mas por que uma pessoa se dá mal?
Porque não abandonou o quê? A raiva. Quem não abandona a raiva, quem não abandona a ira, está sempre se dando mal. Está sempre mal. Não tem uma paz completa, uma paz plena. Ela tenta pelas coisas dessa vida, mas ela não chega no essencial, naquilo que ela quer. Paz de verdade, ela não tem. Porque paz de verdade só quando a gente, abençoado, abandona a ira, a raiva que Deus está pedindo para a gente abandonar. E se Deus está dizendo que acontece, se Deus está dizendo que você vai se dar mal, é porque você vai se dar mal mesmo. Eu não tenho dúvida disso aqui. Se Deus está dizendo, então é isso aqui. Você vai se dar mal. Eu recebo, em nome de Jesus, você abrindo seu coração para viver a vida espiritual. Você crendo mesmo, porque o que crê não perecerá. Como já lemos. Como já lemos. E mais. Olhe para Deus. Olhe para Deus e olhe para Deus. Toda vez que a gente medita em algo aqui, a gente está olhando para Deus. Tem pessoas que quando a gente fala olha para Deus, ela pensa naquele do quadro. Lá quando chegar em casa, eu não vou parar de olhar para Ele, pastor. Do jeito que o Senhor está pedindo, eu vou fazer. Inclusive eu tenho um Jesus lindo no meu quarto, com o coração para fora, sangrando. Os olhos dele é verde, lindo, lindo, verde, verde, verde. Eu queria ter um olho daquele. Não estou falando desse não, abençoado. Estou falando que quando a gente medita na palavra de Deus, essa aqui, ó, nessa aqui, nós estamos olhando para Deus. E eu recebo você olhando para Deus. E você vai ser bem sucedido. Você vai ter resposta das suas orações. Em nome de Jesus. Convido a todos a estarem de pé, para a gente agradecer por essa palavra maravilhosa. Feche seus olhos e vamos falar com o Criador dos céus e da terra. Com aquele que nos deu essa boa e preciosa palavra. Como é bom, Senhor, ouvir a Tua palavra, receber o alimento, esse pão de cada dia, que torna a nossa vida melhor, dá sabor para a nossa vida, meu Deus. A gente adentra aqui de um jeito e sai melhor. A gente entra aqui com o coração pesado, preocupado, e sai com ele aqui leve, com as questões resolvidas em nossa mente, crendo no poder sobrenatural do Senhor e no serviço dos anjos que foi nos ensinado. E eu recebo que assim como os anjos serviam ao Senhor Jesus, eles estão aí, eles existem também para nos servir, para servir a nossa vida. Receba, amado. Existe um Deus a teu favor. E receba o ensino de hoje. Você permanecendo nele, em tudo que você ouviu, você tendo convicção, essa bênção vai se realizar. Eu creio, eu vou tomar posse, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar, em nome do Senhor Jesus. Recebo, meu Deus, e reajo nesse momento, contra todo pensamento ruim, contra toda preocupação que estava dentro de mim, contra todo sentimento de ira, de raiva, de ódio. Eu até pensei mal daquela pessoa, até desejei uma coisa que não foi muito boa. Meu Deus, eu anulo isso. Tira isso do meu coração. Eu quero poder olhar nos olhos dessa pessoa, mesmo que ela não goste de mim, mesmo que ela tenha raiva de mim, ódio de mim, não importa. A tua palavra falou, deixa a ira, abandone esse sentimento raivoso, porque certamente isso acabará mal. E eu entendi que isso é ruim para mim, Senhor. Sou eu que vou sofrer, até mesmo com dores, com enfermidades, com falta de paz. Então, Senhor, me ajuda. Eu me recebo tendo um coração limpo desse ressentimento, dessa mágoa, porque eu quero que os anjos ministrem ao meu favor. Eu quero ter o sentimento de vida ativado dentro de mim. Em nome de Jesus.
o amor de Deus em mim. Fale com o seu Deus. E diga: eu não vou me entregar ao sofrimento, eu não vou me entregar à tristeza, eu não vou me entregar ao medo, eu não vou me entregar à preocupação, esse medo do amanhã, esse medo do futuro, esse medo de passar necessidade, esse medo de morrer. Eu não vou me entregar a esses pensamentos, eu vou crer, eu vou confiar. Todo aquele que crê não perecerá. Então receba essa palavra. Eu não posso me esquecer dos feitos de Deus. O mar vermelho que Ele abriu, as pessoas que Ele curou, as vidas que foram transformadas, as pessoas que Ele exaltou, que tirou da humilhação, do sofrimento. Eu não posso me esquecer disso. Eu não posso me esquecer de um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, que promete ser comigo por onde quer que eu ande. Eu recebo, Senhor. Recebo. Há muitos que me ouvem nesse momento, Senhor, que estão passando pelo medo, pela depressão, pessoas que estão passando pela amargura, pela solidão. Livra, Senhor, essas pessoas. Cura esse coração. Ajuda, meu Deus, a essa mãe, a esse pai que ora comigo chorando. E realize você também, mãe, a sua oração de mãe pelos seus filhos. Isso. Realize a sua oração de pai pelos seus filhos. E você, filho, realize a sua oração pelos seus pais, em um nome do Senhor Jesus. Aproveite esse momento e ore pelo seu lar, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Não só por você. Não peça só que o seu filho seja bom para você, mas Deus, que Ele venha estar aqui junto comigo, que Ele também venha estar te servindo. Não peça só que o seu filho te ame, seja bom só para você. Não seja egoísta na sua oração. Eu quero tudo só para mim, um filho bom só para mim, que ele dê as coisas só para mim, que ele seja assim só para mim. Não, Deus, que ele seja iluminado por tua palavra, que ele tenha o desejo de estar buscando, que ele tenha o desejo de estar aqui orando, louvando, ouvindo o ensinamento, os teus conselhos. Eu não quero os meus filhos, meu Deus, sendo levado pelo pensamento de alguém na internet. Eu quero os meus filhos na tua palavra, Senhor. Eu não quero, meu Deus, os meus filhos alicerçando a sua vida em conselho de terceiros, de um escritor qualquer, de um livro de autoajuda, não. Ou de uma pessoa da internet que tem influência na internet, não. Eu quero essa pessoa andando, mas na tua orientação, Deus. Porque é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra, o teu conselho é luz para os nossos caminhos. E eu recebo, Senhor, a minha família te servindo também. Tendo o prazer de acordar de manhã cedo, num domingo como esse, para dizer: vamos todos adorar a Deus. Vamos todo mundo se arrumar, se preparar, porque eu estou com sede, com muita vontade de agradecer ao Pai, de receber o alimento dEle, o conselho dEle. E eu quero toda a minha casa em comunhão, conversando com o chefe do mundo, com o Criador de todas as coisas. Eu recebo esse milagre, eu recebo essa bênção na sua vida, na sua casa, na sua família, em um nome do Senhor Jesus. Mas seja perseverante, faça a caminhada abençoada, esteja sempre junto às águas, porque no devido tempo esse fruto vem. E quando ele vem, diz o Senhor: meu filho, ele permanece, vai te dar muitas alegrias. Diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Glória ao Senhor com suas palmas. Tenham todos um domingo abençoado, um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado,
em o nome de Jesus. Até a próxima reunião. Tchau. Adquira a coleção Escolhidos e Predestinados, parte 1, 2 e 3. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.